para só conferir aqui quantos alunos a gente já tem aí logado. 14. Vamos só aguardar mais uns minutos, né? Para dar oportunidade a outros aí de ingressarem no grupo. E daqui a pouco a gente começa. Beleza, queridos? A chuva, né? Até a chuva. Meu Deus. Freud. Bom, queridos e queridas, estou olhando aqui os participantes, né? Dobrou a quantidade daqueles minutos anteriores, então a gente já pode iniciar. Vou compartilhar a minha tela com vocês.
Na aula passada nós tínhamos encerrado a aula nesse slide, né? A gente viu o que vinha a ser uma válvula de retenção, né? Uma válvula mecânica que evita o fluxo contrário e mantém a linha da bomba escorvada. Essa é uma válvula de retenção também. Ela é instalada na sucção da bomba. Então, vou voltar uma imagem só para a gente ver o local dela. Aqui. Então, aqui dentro do tanque, né, a bomba que está retirando o produto de dentro do tanque, aonde está o meu mouse, internamente a ela tem um segmento da própria tubulação, né? E no final dessa tubulação é colocada essa válvula de retenção. A gente dá um apelido para ela, né, de cebolinha, que um dos modelos dela realmente aparece como uma cebola, né? Esse modelo que está aqui ao centro e embaixo, ela tem uma característica esférica, né? E realmente parece uma cebolinha. É a chamada válvula de retenção em pé. Ela, à medida que a bomba, o motor da bomba é acionado, né? Ela funciona como um guarda-chuva, né? E aí ela recolhe e permite a passagem do fluxo. E aí o fluxo, à medida que a bomba gira, dá velocidade ao material. Essa outra aqui é uma válvula de bloqueio, né? Mas é uma válvula de bloqueio diferente da válvula gaveta. E a gente chama ela de válvula globo. A parte cônica dela sela o fluxo do produto. Ela é manual, né? A válvula manual. Aqui, as chamadas válvulas automáticas, semiautomáticas, de acionamento remoto. O modelo da esquerda, pneumático. E o modelo da direita, acionada por um motor elétrico. E aí movimenta uma borboleta interna e sela o fluxo, interrompe o fluxo. Essa aqui é uma válvula de segurança comumente encontrada em tanques herméticos, né? Tanques que estão selados. Ela fica lá no topo, é uma válvula mecânica, né? Acionamento pela pressão do produto. Então, quando a pressão no tanque ela excede a pressão de segurança, a mola ela é pressionada e no que ela é pressionada, ela abre a passagem, o alívio de pressão interna. E aí estamos eliminando gases, né? Gases é o produto volátil, principalmente relacionado aos produtos combustíveis e aqueles que são comprimidos, né? Então o produto está indo para a atmosfera. A gente entende que esse é o último recurso, né? A ideia é sempre evitar a descarga e poluir o ambiente, né? Então, ela é entendida como sendo o último recurso para manter a segurança do sistema. Essa daqui é uma válvula diafragma. A gente encontra ela principalmente em tubulações que têm muitas curvas e curvas estas de 90 graus, elas acumulam bolhas de ar na área interna, né? É normal
a formação de pequenas bolhas, principalmente nas bombas centrífugas, né? É normal. Essas pequenas bolhas, à medida que o sistema está em operação, ela começa a se concentrar em alguns pontos, geralmente curvas de 90 graus, e ela vai aumentando a intensidade. E o aumento da intensidade do esforço dessas bolhas causa um fenômeno físico que a gente chama de golpe de Ariete, né? É um titilintar de uma batida dentro da tubulação, né? E aí tem aquele ditado, né, que fala: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E no caso, essas bolhas, à medida que elas vão aumentando a intensidade da pancada, vai causando pequenas fissuras e, num determinado momento, pode levar a um furo, né? E para evitar esse tipo de situação, a gente, né, dos recursos é a instalação dessas válvulas diafragma. Essas válvulas, ela elimina essas bolhas de ar. É semelhante a quando a gente olha, né, os mamíferos aquáticos, né, observa aquele orifício que tem na parte superior do animal, aonde ele expele o excesso da respiração dele, né, dá uma fungada. Essa válvula faz o mesmo caráter, né? Quando a bolha de ar ela atinge um tamanho e um esforço, né, de pressão, ela aciona uma esfera que tem aqui dentro, né? Essa esfera ela sobe e empurra uma membrana de borracha, que é o diafragma, né? E ao empurrar esse diafragma, permite o alívio dessas bolhas. E aí ele aliviou as bolhas, a esfera desce e o diafragma sela a válvula. Comumente, a gente pode ver aqui pela cidade, né, naquelas tubulações da Sabesp que aparecem em alguns trechos dos canais e na praia também, né? E aí a gente, às vezes, de vez em quando, vê ela aliviando. Aqui são alguns tipos de mangotes que a gente tem aí disponível no mercado, né? Mangotes de todos eles flexível e alguns componentes diferentes, né? Borrachas, plástico e o revestido com cinta de aço, né? Os engates, os tipos de engate rápido, né? Onde o encaixe do bocal num pino fêmea e depois o travamento para manter ele selado no momento do acoplamento. E também tem os mangotes rosqueáveis, né? Mas o que hoje a gente utiliza com mais profusão é esse de travamento lateral, né? Que a gente chama de engate rápido. Ele dá mais eficiência ao processo, mais agilidade. Aqui são equipamentos semiautomáticos de carregamento de navio à esquerda e caminhões à direita, né? São braços articuláveis, né? Esse braço articulado permite posicionar ele de forma correta e, ao mesmo tempo, executar o perfeito engate, né? De forma a evitar vazamentos. É operado à distância, né? E traz maior segurança para a área operacional. O nosso fluxo, que a gente já havia visto antes, né?
Então, esse aqui é o prelúdio do nosso exercício. Então, chegamos aqui aonde a gente vai fazer um exercício simples, né? Bem simples, observando a gestão de um processo de formação de carga, né? Para embarcar num navio. Assim como a gente fez para o terminal de granel sólido, né? Professor, Sim. minimize esse quadrinho que está em cima do exercício para a gente poder ler. Sim. Obrigada. Certo. Eu vou dar uns minutinhos para a leitura de vocês e aí depois eu faço a leitura junto. Eu vou fazer uma leitura inicial, né? E aí a gente dá prosseguimento na interpretação. Um terminal de granel líquido pretende movimentar 20.000 toneladas por dia de ácido sulfúrico a 98% e de densidade 1,84 toneladas por metro cúbico, carregando um navio por dia. Toda a carga virá via modal rodoviário em caminhões-tanque com capacidade de 50 metros cúbicos. A portaria de recepção gasta, em média, 1 minuto por veículo para a triagem. O processo de descarga leva, em média, algo em torno de 30 minutos por veículo, tempo do ciclo. Sabendo que se perde 5 minutos para preparar o veículo para descarregar, bem como outros 5 minutos até o veículo sair da baia. Determine, para operação de recepção, quantas portarias, baias, capacidade mínima da bomba de descarga, na área de formação do lote, quantos tanques cilíndricos na vertical, com dimensões de 20 metros de altura útil e diâmetro também de 20 metros. E na operação do embarque, para que a operação seja realizada num tempo máximo de 20 horas, qual deverá ser a vazão da linha de carregamento para o navio? Aí, interpretando o texto e recolhendo as informações dele, né? Então, a gente destaca aqui algumas informações, né? A quantidade de carga, a densidade do produto, a capacidade do caminhão, o tempo médio da triagem na portaria, o tempo do ciclo da baia de descarga e as dimensões de altura e diâmetro do tanque e o tempo relacionado ao processo de embarque. E aí a gente tem as informações reunidas, né? Separadas. No caso do tempo do ciclo da baia, a gente tem que visualizar que dentro desses 30 minutos existem
três situações ocorrendo. Existe uma preparação, então o veículo ele entra na baia e logo em seguida a operação prepara esse veículo para efetivamente descarregar. O preparar é posicionar o mangote, abrir escotilha superior do tanque ou engatar a mangueira de bypass. No caso desse caminhão é a abertura da escotilha, por conta do tipo de produto. E aí começa efetivamente a descarga e depois de finalizada a descarga, retirado todo o produto do caminhão, aí vem o processo inverso, né? Que é retirar o mangote e fechar a escotilha do tanque. E aí o caminhão está liberado para sair da baia. E quando ele sai da baia, finaliza o tempo do ciclo e já está permitindo que outro veículo entre na baia. Tranquilo até aqui, queridos? De boa? Tranquilo? Sim, professor. Maravilha. O processo do desenvolvimento do exercício é semelhante ao que ocorreu no terminal de granel sólido, né? 3 operações: operação de recepção de carga, operação de formação do lote e a operação do embarque, né? Então aí a única coisa que vai modificar é a visualização do processo referente ao granel líquido. Aqui a visão do tanque, né? Há um tanque cilíndrico na vertical, o volume útil dele definido efetivo é o cilindro. As partes côncavas do tanque não é considerado volume útil. Lembrando, né? Diâmetro vale 20, o raio é a metade do diâmetro. Lá no enunciado, a gente recebeu a informação da quantidade de carga em massa, em toneladas, né? Só que dentro de uma área de movimentação de líquidos, interessa para a gente saber a informação em volume. Então a gente vai lá na física, vai pegar aquela formulinha da densidade e vamos fazer a conversão de massa para volume. Então, a formulinha, né? Densidade é massa dividido pelo volume, onde a massa da fórmula vai fazer o papel da quantidade de carga em tonelada e o volume V vai fazer o papel da quantidade de carga em volume. A densidade a gente já conhece, que é 1,84, e a massa, que é 20.000 toneladas. Aí aplica na fórmula, né? Aplica na fórmula e aí nós vamos movimentar 10.869,57 metros cúbicos de carga. Com essa informação calculada, nós vamos inicialmente determinar quantos veículos vão acessar o terminal, né? Cada veículo, em média, ele vai trazer algo em torno de 50 metros cúbicos do produto. Então, pela quantidade de carga que é solicitada para formar o lote, vamos verificar quantos veículos efetivamente vão acessar o terminal. Então, aí a gente vê que
a quantidade de veículos é em função da quantidade de carga e da capacidade do veículo. A quantidade de carga em volumes a gente determinou aqui, 10.869,57, e a capacidade do veículo, 50 toneladas. Faz a relação e aí nós vamos obter que está previsto 217,39 veículos. Se a gente fosse arredondar esse número, teria que ser arredondado para cima, para não faltar carga, né? Então teria que ser 218. Mas nós vamos trabalhar com o quebradinho. Agora que nós já temos essas duas informações preparadas, prontas, agora a gente pode aplicar etapa por etapa do processo de operação, né? Primeira etapa, recepção, verificando quantas portarias a gente teria que ter disponível para recepcionar aquela quantidade de veículo. Para determinar a quantidade, a gente precisa primeiro do dado de capacidade da portaria. Lembrando, né, que a jornada útil, a gente está levando em consideração que ela é igual, aqui dentro da disciplina, né, que ela é igual à jornada total, e que ela estaria disponível 24 horas por dia. Converte ela para minutos, 1.440. E o tempo médio de passagem, 1 minuto por veículo, né? E aí a capacidade da portaria, 1.440 veículos por dia. Aí aplica para determinar a quantidade de portaria, né? Que é em função da quantidade de veículos prevista para recepcionar. E aí nós vamos obter, nós vamos precisar de uma portaria. E lembrando, né? O cálculo aí, ele enxergou um fluxo, só que nós temos que vislumbrar que são dois fluxos, né? Portaria para entrar e portaria para sair. Então, uma portaria para cada. Tranquilo, queridos? De boa? Ô, professor, só uma dúvida. Oi? Tranquilo. Pode No falar. caso aí dos 217,39, que a gente arredonda para 218, a gente Sim. já não poderia vir fazendo esse cálculo com 218? Não, então, é isso que eu falei para vocês. Você pode arredondar. Todos os números quebrados que a gente recebe num exercício, a gente pode arredondar. Só tem que ter o cuidado, na hora do arredondamento, analisar o impacto do valor, né? Então, se eu arredondar para baixo aqui, 217, eu já sei que vai fazer falta produto. Eu não vou chegar naquelas 20.000 toneladas previstas. Então, para chegar nas 20.000 toneladas previstas, eu tenho que arredondar para 218. Do ponto de vista, eu só não arredondo, porque como eu faço isso em Excel, sempre deixo ele em Excel, eu não arredondo, porque se eu pedir para vocês arredondarem, vamos imaginar numa prova, você está sob pressão, e aí, de repente, você erra num arredondamento bobo, como esse aqui. E aí, errando no arredondamento bobo, isso vai influenciar, talvez, no resultado e um pedacinho da nota. Então, para evitar esses problemas, o único lugar que eu falo para arredondar, eu destaco, tá? Que no caso é a quantidade. A quantidade, não existe portaria quebrada, né? Então, aí eu destaco que ali tem que arredondar. E aí diminui o estresse em sala de aula, principalmente em dia de prova.
Beleza? Mas se quiser arredondar, pode arredondar sem problema nenhum. Tranquilo? Beleza, professor. Depois da portaria, o veículo ele ingressa no terminal e ele é direcionado para a baia de descarga, né? Então aí ele vai para a baia de descarga, assim como a gente lá atrás viu lá, vai para os tombadores. Agora nós vamos verificar a baia, né? A gente viu que o tempo do ciclo da baia de descarga do exercício ele é 30 minutos. Então, determinar a capacidade da baia em função desse tempo de ciclo. A jornada útil permanece partindo daquele pressuposto de disponibilidade de 24 horas diária. Então, aplica os valores e nós vamos obter que a capacidade de uma baia é 46,66 veículos por dia. No caso da capacidade aqui, o arredondamento teria que ter sido para baixo, teria que ser 46. Ela não faz 47 por dia. No máximo, número inteiro, ela faz 46. Em algum momento, ela vai fazer 47, pegando o final de um dia e de outro dia. Aí ela consegue fazer 47 nominal. Então, para afirmar que todo dia ela faz um valor médio, o único valor médio que eu posso afirmar que ela faz é o 46. Então aí, se fosse fazer o arredondamento aqui, o arredondamento seria para baixo. Mas vamos deixar o quebradinho. Aí aplica para determinar a quantidade de baias em função da quantidade de veículos. E aí vai se obter um valor quebrado. Aí aqui sim, obrigatório o arredondamento, é uma área física. Então, nós vamos precisar de 5 baias para recepcionar os 217,39 veículos esperados. Em função dessa quantidade de baia, já vamos deixar um número preparado, que é o número de capacidade total das baias, tá? Basta eu pegar a capacidade unitária e multiplicar pela quantidade. E aí nós vamos obter que as 5 baias têm capacidade para 233,3 veículos por dia. E vamos levar esse número lá no final para a gente calcular a capacidade nominal de movimentação. Tranquilo, queridos? De boa? Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Pode falar. Não seria que somar os 5 minutos de entrada e de saída? Não, o tempo do ciclo, ele já está com esses tempos dentro dele. Entendeu? Dentro do tempo do ciclo já está previsto esses 5 minutos. Então, significa que, esses 5 minutos. Dentro desses 30 minutos do tempo do ciclo, já existe a contemplação desses 5 minutos. Esses 5 minutos, ele não está influenciando o cálculo aqui, mas ele vai influenciar o próximo cálculo, que é o cálculo da capacidade de movimentação da bomba. Aí eu tenho que, efetivamente, observar esse tempo da preparação e da finalização do processo de descarga do caminhão. Beleza? Beleza, professor, obrigada. Certo. Então, logo depois da recepção, ainda dentro da baia, existe um equipamento. O equipamento é a
bomba, né? A bomba é aquela que é a responsável pela retirada do produto do caminhão e a colocação no tanque de armazenagem do terminal, né? Para a gente determinar a capacidade dessa bomba, a gente tem que vislumbrar efetivamente o tempo de descarga. E aí sim, naquele tempo de ciclo, a gente vai observar o que é efetivamente o tempo de descarga dessa bomba. Tá? Então, o tempo do ciclo, a composição dele é essa. Ele prevê a preparação para a descarga propriamente dita e a finalização do processo, com a saída do caminhão. A gente viu na discussão lá no enunciado, na interpretação do enunciado, né, que o tempo do ciclo é 30 minutos. O tempo de preparação para descarregar o caminhão e o tempo de finalização para esse caminhão sair da baia, cada um gasta 5 minutos. Então, nós vamos determinar o tempo efetivo da descarga do caminhão, né? Então, o tempo de descarga é em função do tempo do ciclo, menos a preparação e menos a finalização. Aí, substituindo, né? Nós vamos ver que o tempo previsto para descarregar é 20 minutos. Em função desse tempo, a gente vai determinar a capacidade de movimentação da bomba. Só que antes de efetivamente calcular a capacidade de movimentação dela, nós vamos deixar o valor desse tempo, minutos, já na ordem de grandeza da bomba, né? A bomba, a gente vê ela metros cúbicos por hora. Então, nós vamos passar minutos para hora. E aí é uma regrinha de 3 simples, né? Monta a regrinha de 3, né? A gente sabe que 1 hora é 60 minutos e o X é o 20 minutos. Aplica a regrinha de 3 e aí nós vamos obter que 20 minutos significa 0,33 hora. E aí, em função desse dado, aí a gente aplica para determinar a capacidade de movimentação da bomba. É uma outra regra de 3. A gente sabe que em 0,33 horas, que é 20 minutos, a gente tem que descarregar um tanque com 50 metros cúbicos. Agora eu quero determinar a vazão da bomba que tem que estar lá disponível. Aí eu vou ver esse tempo por hora. E em função dessa hora é determinada a vazão da bomba. Então, montando a regrinha de 3, né? 50 metros cúbicos é aquilo que tem que ser descarregado em 20 minutos, que é 0,33 horas. E aí, 1 hora é o X. Qual é a capacidade da bomba? É o X. Aí, aplicando a regrinha de 3, a bomba ela tem que ter uma capacidade de 151,51 metros cúbicos por hora em cada baia. Como a gente tem 5 baias, o sistema de bombeamento ele tem que ter a capacidade de 757,55 metros cúbicos hora. Tranquilo, queridos? De boa? Tranquilo? Show de bola, professor. Maravilha.
Então, o processo de recepção, quando a gente determina a capacidade da bomba ou do sistema de bombeamento, ele se encerra. E aí a gente vai para a próxima etapa e seria a formação do lote. Só está faltando uma questão. Vamos ver se a gente lembra de algumas conversas que a gente teve na época de granel sólido, que a gente não teve agora. A gente teve lá em granel sólido, no momento que a gente passou de um processo para outro, a gente conversava, e agora a gente ainda não conversou. O que será que é? O que será que é? Chip loader? Não. É armazenagem. Agora vai ter que calcular o tanque, né? Não, nós vamos para a formação do lote, que é a armazenagem, o cálculo do tanque. Mas eu estou dizendo assim, lembra que a gente falou, olha, cada processo ele tem que prever um pulmão para poder absorver problemas. Lembra disso? Está falando da capacidade da moega. Isso, aí a gente falou, puxa vida, quem é o pulmão da área de recepção? E aí naquela conversa, a gente chegou lá e falou, olha, o pulmão da área de recepção do terminal de granel sólido, ela é a moega. Quanto maior o espaço disponível, maior é a capacidade desse pulmão. E essa capacidade desse pulmão vai permitir que, num problema operacional, que é normal existir dentro de um terminal, esse problema ele não venha a impactar a produtividade, desde que o pulmão absorva esse tempo, né? E agora aqui, será que não tem um pulmão aqui também? O que vocês acham? Se não tem, será que não deveria ter? O que vocês acham? Acho que deveria, né? Não sei. Então, deveria, com certeza. Agora, como é que seria esse nosso pulmão? Eu vou voltar naquela imagem onde aparece o terminal, só para a gente observar lá. Aqui. O que será, olhando só agora a área de recepção, né? Só essa região aqui, aonde está portaria, baia e bomba de descarga, que é a parte de recepção do terminal. Quem será que funcionaria como pulmão desse sistema? Como é que não entendi. Para isso deveria, sei lá, né? Eu trabalho num terminal a granel líquido, né? Mas seria uma linha, um bypass, né, cara? A gente tem um sistema auxiliar do lado do recebimento. A primeira situação, uma linha em paralelo funcionando como um bypass. Perfeito. Se eu tiver um problema na linha principal, eu não interrompo o processo e apenas mudo o caminho. Mas, além disso, a gente pode pensar em outras situações. No caso aqui da recepção do terminal de granel líquido, a gente já vê que não é espaço. O nosso pulmão ele não vai ficar como um espaço, mas ele vai ficar como um equipamento reserva. O primeiro equipamento reserva que o Alexandre viu é uma linha auxiliar. A segunda chance de ser um pulmão é bomba reserva, né? Você ter bomba reserva disponível para substituir alguma que venha apresentar um problema nesse momento de descarga. E a mesma coisa pode ser
baia de descarga reserva, uma que fique disponível, né? Se alguma das baias tiver algum problema, não se interrompe a recepção e o fluxo de caminhões permanece constante. Então, para esse tipo de situação, o pulmão ele seria algo físico e definido, né? A empresa investiria em equipamentos reserva. Quanto maior a quantidade de equipamentos reserva, maior será a eficiência em absorver os problemas que, porventura, venham se apresentar. Tranquilo, queridos? De boa? De boa? Sim, professor. Maravilha. Então, depois que concluímos a recepção, a gente vai para a área de formação do lote, né? Eu passei a capacidade total das 5 baias em metros cúbicos, né? E já deixei aqui finalizado, né, nesse slide aqui, a mesma capacidade, só que agora vislumbrando em veículos por hora, né? Para a gente poder também manipular esse valor lá no final, determinando a capacidade nominal de movimentação. O valor de 50, lembrando, né, é a capacidade média de um tanque que o veículo transporta. Então, na formação do lote, aí a gente volta na imagem do nosso tanque, né? É um tanque cilíndrico na vertical. O que interessa para nós, em termos de volume, é apenas o cilindro. Então, nós estamos desprezando as duas calotas em cima e embaixo. Então, para nós, a altura útil de trabalho 20, e o que interessa da informação é o raio, né? Porque nós vamos lá na geometria, né? Então, nós vamos lá na disciplina matemática, no capítulo geometria, e aí nós vamos ver lá, tem lá o estudo dos sólidos, e um dos sólidos que está lá disponível é o sólido chamado cilindro. E aí, quando a gente vê o cilindro, a gente observa que nós podemos calcular o volume dele, o volume do cilindro, através de uma fórmula que a geometria nos fornece, né? Então, buscando a fórmula lá, lembrando que o volume do tanque ele vai ser o volume do cilindro. Então, a formulinha da geometria, né? Π, que é uma constante matemática, o raio ao quadrado e a altura. Então, nós identificamos aqui na imagem, né? Que a altura útil de trabalho é 20 metros. O raio, de um diâmetro de 20 metros, o raio é a metade dele. Então, vale 10. E o π, que é a nossa constante, nós estamos trabalhando apenas com duas casas decimais, né? Então, 3,14. Lembrando que ele é uma dízima e o valor decimal dele vai para o infinito. Aplica na fórmula, né? Aplicou diretamente na fórmula, aí a gente vai obter que o tanque ele tem um volume útil de 6.280 metros cúbicos. Agora que a gente conhece o volume do tanque, é possível identificar quantos tanques serão necessários para formar aquele lote diário de 20 mil toneladas, né? Aí nós vamos pegar a quantidade de carga em volume, né? Foi 10 mil
800 e uns quebradinhos, e através da quantidade de carga em volume, em função do volume do tanque, determinar quantos tanques serão necessários. E aí, fazendo a relação, nós vamos precisar de 2 tanques, né? O tanque, assim como o armazém lá no granel sólido, ele é estático, né? Então, ele tem uma capacidade estática que a gente observa em função da formação do lote. Como a gente quer a formação do lote em 24 horas, em um dia, então nós vamos verificar se essa capacidade estática é em função desse tempo da formação do lote. Então, observando a capacidade total com esses 2 tanques e depois determinando a capacidade em veículos. A capacidade estática para essa formação de lote. Tranquilo, queridos? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, mestre. Maravilha, maravilha. E concluída a formação do lote, a gente vai para a terceira etapa do processo, né? Observando efetivamente o embarque. É bem simples, né? O processo de embarque, ele é em função de um sistema de bombas, né? Bombas que vão ser acionadas no terminal e vão abastecer os tanques do navio, né? Então, é algo bem simples e direto, né? Objetivo. No nosso exercício, a gente está prevendo, né? Tem aquela ideia de tempo de carregamento, né? A ideia é carregar o navio em 20 horas. Dentro dessas 20 horas, ter completamente carregado o lote, e aí, em função desse tempo, determinar qual deve ser a vazão do sistema de bombeamento mínima para abastecer esse navio. Então, o embarque, aí nós temos ali o tempo de carregamento previsto, 20 horas, e aí a determinação da capacidade do sistema de bombeamento, bomba de carga, né? A gente pode chamar de vazão também. E aí é um valor simples e direto, né? Capacidade da bomba, ela sai em função da quantidade de carga, que é o tamanho do lote, em função do tempo desejado. Aplica os valores. E aí a gente vai obter que o sistema de bombeamento, ele deve ter uma capacidade mínima para 543,48 metros cúbicos por hora. E o mesmo comentário que a gente fez lá atrás, né, na recepção, a mesma coisa ocorre aqui, né? A área operacional, ela não está livre de problemas. Então, isso é um fato normal e corriqueiro do cotidiano de uma empresa. E aí, para evitar que esse problema ele venha a mexer com a eficiência da empresa e causar
custos indesejáveis, né, com a perda de capacidade. Então, a gente prevê sempre a utilização de um pulmão, né? Quando a gente estudou lá em granel sólido, o pulmão da área de embarque do terminal de granel sólido era aquele equipamento que a gente chamou de silo pulmão ou balança de fluxo, né? E esse equipamento, ele trabalhava cheio, e aí se houvesse uma interrupção ou parada de produção da correia transportadora, o silo pulmão, ele manteria os ship loaders carregados e mantendo o carregamento do navio. No nosso caso aqui, para a gente manter o carregamento do navio, mesmo em uma situação de problema, seria ter linhas auxiliares. Se houver um vazamento ou um problema de entupimento numa linha, você tem uma linha auxiliar, você só muda o fluxo e o bombeamento continua. Se for um problema com equipamento, motor ou bomba, aí você substituiria esse conjunto por um reserva que estaria disponível ali, né? Então, para nós aqui em terminal de granel líquido, o pulmão seria equipamentos reserva e disponível para operação. Tranquilo, queridos? Bem sossegado, né? De boa? De boa, professor. Maravilha. Aí, só para concluir essa parte do bombeamento, do sistema de bomba de carregamento, né? Nós vamos também já deixar preparado o valor em veículos por hora, né? Nós pegamos lá o valor da capacidade da bomba e o valor da capacidade de um veículo, né? E aí passamos a ter o indicador da capacidade do setor em veículos. Nesse caso aqui, veículos por hora, 10,87. A parte de cálculo, a gente já concluiu, né? Aí, Só, concluindo. Oi? o tempo de carregamento ou a necessidade de desejo, ele foi determinado em base em quê? Ou é um valor meio que arbitrário, assim? Vê só, existe aqueles tempo de uso, de utilização do berço, correto? Aham. Então, através desse tempo de utilização do berço. Acho que deu para dar uma ideia já, obrigado. Oi? Acho que deu para entender um pouco, deu para dar uma ideia aqui qual era a base. Obrigado. É o tempo de utilização do berço previsto, né? Tanto o terminal quanto a própria autoridade portuária e a armadora, né? Elas fazem uma previsão do tempo que vai ser disponível para o navio ficar naquele berço. E aí, a partir desse valor, você define como vai ocorrer a operação. Certo? Não, certo, professor, entendi aqui, obrigado. Maravilha. Agora a gente pega aqueles valores que a gente calculou anteriormente, né, de forma intermediária, e aí a gente consolida eles. Então, vamos consolidar aqui. Então, todos os valores, né? Recepção, formação do lote e o embarque. Aí nós temos o valor que interessa agora para nós, né, para a gente finalizar o exercício,
com a ordem de grandeza em veículos. Com esses valores consolidados, agora a gente pode aplicar numa tabelinha, né? Aí montando a tabelinha, alguns dados a gente obteve por dia e outros a gente obteve por hora. Esse material está no Teams, né, professor? Tem um material lá disponível, esse PowerPoint especificamente, né, com essa resolução gradativa, ela foi feita depois daquela postagem. Depois que a gente concluir aí o processo, eu vou deixar ele disponível aqui no Teams também. Beleza? Só pode dar um retorno aí no slide anterior, para o senhor dar um print? O anterior? Beleza. Isso. Um detalhe. É sempre importante a gente fazer esse comentário, né? É um processo, né? O processo de aprendizagem, ele exige, em alguns casos, aquilo que a gente chama de repetição, né? E o pleno entendimento é quando a gente colabora nesse sentido da repetição. Mesmo sabendo que vocês vão ter o PowerPoint, né, disponível depois, a efetiva facilitação para o entendimento e a dinâmica do processo, que é uma dinâmica simples, né, é quando a gente colabora também usando a mão, né? Quando a gente usa a mão, escreve e faz junto, no momento que você escreve, você se concentra, significa que você está lendo aquilo que você está escrevendo. E esse processo facilita a assimilação. Então é importante a gente ter essa percepção, mesmo sabendo que depois vai ter um material eletrônico disponível para consulta. Prontinho? Pode mudar o slide? Segue o jogo, professor. Então, nós tínhamos parado aqui, né, com os dados que a gente obteve como resultado. Agora a gente termina de preencher o quadro, né? Aquilo que está por dia, vamos preencher, deixar lá também disponível por hora. E aquilo que está por hora, deixar a visão para o dia, né? Aí lembrando, né? Para obter o valor por hora, basta dividir o valor por dia por 24. E para obter o valor por dia, basta multiplicar o valor por hora por 24. E aí nós vamos obter esses resultados. Aí o primeiro quadro está completo, né?
e através desse primeiro quadro, a gente faz aquela análise de forma a identificar aonde a gente tem o gargalo. O gargalo é aquele local ou aquele equipamento que restringe o fluxo, né, de operações. Por conta dessa restrição, para evitar a formação de filas dentro e fora do terminal, a gente trabalha equilibrando o fluxo de operações em função desse gargalo. Então, aí pergunto eu para vocês, no nosso exercício exemplo, quem é o gargalo desse terminal? A baia. A baia, exatamente. Então, destacando aqui a baia. Agora, em função da baia, a gente vai deixar aqueles dados, aqueles indicadores, né? Tanto para a área operacional, como para a área de gestão de vendas e espaço do terminal, como também para a área de planejamento estratégico da empresa, né? Para futuras ampliações. Então, aí nós vamos pegar o valor do gargalo, que é o que nós vamos utilizar para balancear o fluxo de operação e, através dele, identificar a capacidade nominal. Então, aí, a gente, com os valores do gargalo, a gente está vislumbrando a capacidade nominal por hora e por dia. Aí, para determinar a capacidade nominal por mês, basta multiplicar o valor do dia por 30, né? Aí nós vamos obter 6.999 veículos por dia. E para determinar do ano, basta pegar o valor do mês e multiplicar por 12. E aí a gente tem a capacidade nominal anual em veículos, né? Agora nós vamos pegar a capacidade média do veículo, que é 50 metros cúbicos, e vamos vislumbrar isso em termos em valores de metro cúbico. Então, o tamanho do comboio, ele vai, ora ele vai vir com 9 veículos, ora ele vai vir com 10. O agendamento diário máximo junto à autoridade portuária, 233 veículos por dia. E aí, a capacidade nominal em metros cúbicos, mensal, 349.950 metros cúbicos mês. E anual, 4.199.400 metros cúbicos ano. Tranquilo, queridos? De boa? De boa? Tranquilo, professor. Maravilha.
Agora, só um minutinho da atenção de vocês. Olhando ali no quadro branco, só para a gente se posicionar com os tipos de tanques que a gente tem disponível para trabalhar num terminal, né? Que tipo de tanque a gente pode se deparar dentro de um terminal de movimentação de líquidos? Então, nós temos esses 4 tipos de tanques. A gente acabou de trabalhar com o tanque cilíndrico na vertical, onde o volume útil dele está dentro desse intervalo. Mas a gente pode se deparar com essa situação, com esta situação e com esta situação, né? Aqui ficou fácil, porque eu desprezo a calota superior, aonde existe o ciclo de evaporação e liquefação, desprezo a calota inferior, que é uma área de depósito, e eu fico só com o cilindro. Agora, o problema é quando a gente está nessas 3 condições, e não dá para desprezar nenhum pedaço da figura. Significa que a gente tem que trabalhar o volume total da figura. Eu tenho que entender qual é o valor do volume total, levando em consideração, nesse caso aqui, o cilíndrico na horizontal, levando em consideração as 2 calotas, ou o mesmo tanque cilíndrico na horizontal, porém sem as calotas. Aqui ficou fácil, é só levar em consideração o cilindro. A esfera, estou levando só em consideração ela. Agora, o porém é o seguinte: eu tenho que ter dentro desses 3 tanques a área para manter o ciclo de evaporação e liquefação e também uma área disponível para receber os depósitos dos materiais em suspensão. Então, quando a gente se depara com essa situação, a gente calcula o volume da figura geométrica e aí a gente chama ele de volume total, né? E depois a gente retira uma porcentagem, e essa porcentagem ela é dividida. Um espaço dessa porcentagem é a parte superior que vai ficar livre para o ciclo de evaporação e liquefação. E uma parte inferior do tanque vai ficar para receber os sólidos em suspensão. E o volume total, do volume total, a gente retira o chamado volume útil. Deu para compreender, queridos? Alô? Essa porcentagem é fixa, professor? Olha, na época que eu trabalhei na área de tancagens, tanto da Ultrafértil como na própria Cosipa, né? Na Cosipa eu trabalhava com tanque de GLP. O tanque de GLP é o cilíndrico na horizontal com as calotas, né? Com as calotas. E na Ultrafértil a gente tinha tanques cilíndricos para nitrogênio líquido sem as calotas, e lembrei agora, na própria Cosipa, a esfera, né? Em todos eles, o índice ele variava de 20 a 30% do espaço total, do volume total. Beleza? Ele Beleza, não era um obrigada. valor fixo. Não era um valor fixo. Variava de tanque para tanque e muito provavelmente relacionado ao produto.
Então, vamos imaginar a seguinte situação. Alguns produtos, em seu processo de produção, eles apresentam uma grande quantidade de materiais em suspensão. Então, aí eu dou uma porcentagem um pouquinho maior para decantar esses produtos no fundo do tanque. Aí, um segundo pensamento. Produtos comprimidos e liquefeitos, aonde a gente precisa, muitas vezes, ter um ciclo de evaporação e liquefação muito rápido. Então, eu preciso ter um espaço na parte superior do tanque que permita que esse processo se dê de forma acelerada para evitar a formação do aumento de pressão. Então, eu privilegio um espaço a maior, vazio, para permitir que esse ciclo ele funcione mais rápido. Então, varia de acordo com a característica do material. Beleza? Beleza, professor. Maravilha. Então, agora nós vamos ver a aplicação prática disso em termos de cálculo, né? Então, eu vou voltar a compartilhar a minha tela com vocês. Nós tínhamos parado aqui, né? Então nós vamos... Opa, deixa eu só tirar essa barra do Windows aqui, peraí. Meu Deus. Deixa eu finalizar e recomeçar, porque ela não quer sair. Aí, saiu. Então, o tanque, a primeira situação, o tanque cilíndrico na horizontal, onde ele tem duas calotas. Aí, para facilitar a nossa vida, né, e a própria vida de controle de pressão durante as operações, esses tanques que apresentam essa característica, as duas calotas dele, né, tanto a do lado esquerdo como a do lado direito, quando a gente segmenta, né, se a gente fosse segmentar o tanque, né, dividir ele, a gente iria observar que, ao juntar as duas calotas, a gente estaria formando uma esfera. Então, para calcular o volume total desse tanque, a gente tem que calcular os valores intermediários. O valor intermediário da esfera e o valor intermediário do cilindro. Nós vamos fazer a prática aqui para ver que não é nada demais, né? É uma coisa bem simples. E um detalhe que a gente tem que lembrar, né? Eu vou usar o mesmo tanque do exercício exemplo, os valores, né? Lá atrás a gente chamou 20 metros de altura, né? Altura útil de trabalho do exercício exemplo. E o diâmetro, 20 metros, e desse diâmetro 20 metros, a gente retirou, extraiu a informação do raio. O raio vale 10. Agora, lá atrás do exercício exemplo, para nós, como aquele tanque ele estava na posição vertical, para nós aquilo era altura mesmo, altura de trabalho, altura útil, né? Agora, como o tanque mudou a posição, ele deitou, está na horizontal, aquilo que nós estávamos chamando de altura, agora é a largura, né? A largura do tanque. Beleza, queridos? Tranquilo? Tranquilo, professor. Oi? Não entendi. Tranquilo. Opa, maravilha. Então, nós temos que entender que primeiro temos que calcular o volume total. Então, calcula-se individualmente o volume da esfera e o volume do cilindro.
O cilindro a gente já tinha calculado, né? Então, nós já tínhamos lá pego lá na geometria a formulinha do cálculo do volume de sólidos, o sólido cilindro. Π, raio ao quadrado, vezes a altura. Então, a gente já conhecia esse volume. Agora, nós vamos lá mesmo na geometria e dentro do estudo dos sólidos, nós vamos buscar o sólido esfera. E aí a gente vai ver uma fórmula que é essa daqui. 4/3 vezes o π vezes o raio ao cubo. Um detalhe, esses 4/3, ele faz parte da fórmula, ele é chamado de razão matemática, significa dizer que, ao final, o matemático que estudou esse sólido e originou essa fórmula, ao final do cálculo dele, sobrou um número decimal, fracionário, e aí esse número, ele faz parte do cálculo. Então, sempre vai ser 4/3. Então, 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo. Então, aplica o π, a gente está trabalhando com duas casas decimais, 3,14, e o raio que a gente determinou lá atrás, 10 metros, né? Aplica na fórmula. Aí, para fazer a continha na calculadora, bem direto, né? Digita lá 4 dividido por 3, vê quanto dá 4 dividido por 3, multiplica pelo π e depois multiplica por 10 ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. E aí vai obter que o volume da esfera é 4.186,66. Calculado o volume da esfera e já tendo o volume do cilindro, calcula o volume total. Somatória dos dois volumes individuais, e aí nós temos o volume total. 10.466,66 metros cúbicos. Com esse valor calculado, agora nós vamos determinar o volume útil desse tanque, levando em consideração um espaço no topo do tanque para o ciclo de evaporação e liquefação do produto e um espaço na parte inferior do tanque para funcionar para depósito de materiais em suspensão. Aí, nesse exemplo, se eu não me engano, eu estou usando 30%. Isso, exatamente. 30%. Então, o volume útil do tanque é 70%. 30% vai ser dividido para os dois espaços, né? A parte superior e a parte inferior do tanque. Isso significa o posicionamento dos limites, né? O limite superior dado por um extravasor e o limite, esse extravasor no tanque hermético é um bypass. E na parte inferior, a sucção da bomba fica mais acima do que a parede do tanque. Aí é uma regrinha de 3 simples, né? Aplicação da regrinha de 3, onde
volume total é 100% e volume útil é 70%. Substitui os valores na regra de 3 simples. O que a gente quer determinar é o volume útil, né? Faz a operação em X e aí nós vamos determinar que o volume útil é 7.326,662 metro cúbico. O volume útil de um tanque com essas características. Tranquilo, queridos? Tranquilo? Beleza, professor. Maravilha. Agora nós vamos ver o tanque cilíndrico sem as calotas, né? Aí eu vou chamar de situação 2. Posso mudar o slide? Ou ainda tem gente copiando ele? Pode. Pode? Então a situação 2 é um tanque cilíndrico, ele não tem as calotas, é só o cilindro. Então aqui é bem mais simples, né? É a aplicação direta da fórmula do cilindro. O volume total já é direto o próprio cilindro. Esse cálculo a gente já tinha sido feito anteriormente, né? A gente já tinha determinado o volume desse cilindro. E aí a aplicação direta da regrinha de 3, né? Mantendo o mesmo valor de 30% para a área do ciclo de evaporação e liquefação e também para a área do decantação de produtos em suspensão. Então aí aplica o valor do cilindro na regrinha de 3, né? E aí determina o valor do volume útil nessa situação. Quatro 4.396 metros cúbicos. Agora nós vamos ver a esfera, né? Também é bem simples.
Então, na esfera, nós temos a informação que o diâmetro é 20 metros e a informação que interessa 10 metros, que é o raio. Aí é a aplicação direta, a gente já tinha calculado, né, o volume da esfera. A única coisa agora é que o volume total é o volume da esfera e vamos determinar desse volume total dessa esfera 70% de espaço útil, né? E nesse caso aqui, o espaço útil dela, 2.930,662 metros cúbicos. De boa, queridos? De boa? Tranquilo, professor. Maravilha. Eu já vi aqui a hora, né? Já está batendo aqui 8h35, né? Tanto vocês quanto eu tem aula depois às 20h50, né? Então hoje nós vamos parar aqui. Aí a gente finaliza o assunto na próxima aula. E aí eu vou passar um exercício de fixação para vocês. Beleza? Tranquilo? Professor, compartilha com a gente esse PowerPoint, por favor. Assim que eu concluir na próxima aula, aí eu já disponibilizo para vocês também, com certeza. Tá bom. Se alguém quiser utilizar aí a palavra, fazer algum comentário, alguma coisa, por favor, fique à vontade. É só agradecer a aula, professor. A aula foi muito boa hoje. Oi? A aula foi muito boa hoje, só agradecer. Oh, maravilha, maravilha. Fico feliz. Fico feliz. A ideia, né? A gente sabe que a gente tem diversas falhas e é um processo que a gente vai levar a vida inteira, né? E não consegue se corrigir, mas a ideia é sempre buscar dar o melhor, né, nessa transferência, né? E procurar fazer com que essa transferência ela venha a ser bem objetiva e prática. Então eu fico feliz que estamos atingindo esse objetivo, então. Maravilha. Obrigado, filhão. Isso é um incentivo e mantém a gente buscando sempre melhorar dia a dia. Queridos, então, já que ninguém quer mais fazer o uso da palavra, então, queridos... Professor, eu fiz a chamada, eu entrei um pouco atrasado, professor Adriano. Pode ficar tranquilo, filhão. Pode ficar tranquilo que a gente dá a colher de chá quando a gente vê lá o resultado da planilha lá. Pode ficar tranquilo. Obrigado, beleza? boa noite. Valeu. Queridos e queridas, eu me despeço de vocês aí, então, desejando para vocês aí uma boa semana, né? Uma boa aula depois do intervalo. Beijos e abraços a todos. Fiquem com Deus. Uma boa noite para vocês. E até quarta-feira. Boa noite, Valeu, professor. pessoal. Obrigada. Tchau, professor. Boa noite. Valeu, queridos. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, meu anjo. Boa noite. Fica com Deus. Amém, senhor também. Boa noite. Boa noite, queridão.